medida que a gente vai vivendo esse nível de direcionamento simples, às vezes é algo que de repente você não para pensar assim, é o Espírito Santo. Mas vamos falar sério, você falou mal de alguém, algo está te incomodando depois, não deveria ter agido isso. Você acha que o diabo está querendo que você se arrependa de algo errado? Você está lá cheio de razão, tentando provar que não, que você fez certo, que você está certo, mas aquilo ainda continua te incomodando. Agora você imagina se a gente leva isso em conta. João escreve e diz, vós tendes a unção do santo, e todos tendes conhecimento. Não tendes necessidade de que ninguém vos ensine coisa alguma, porque a unção do santo que está em vós é verdadeira, vos ensina todas as coisas. Nós mostramos semana passada que eles simplesmente juntavam os novos convertidos num ambiente onde eles não tinham background, né, de culto a Deus, de conhecimento bíblico, davam um gás alguns meses e simplesmente deixavam aquele grupo para ir plantar igreja em outra cidade. Eles não tinham pastor, não tinham Bíblia, não tinham um local de reunião, mas eles tinham um ensino muito mais acurado e profundo que nós temos sobre viver debaixo da liderança do Espírito Santo. Sabe, querido, muitas vezes, ou porque nós colocamos a expectativa de que Deus fala tem que ser uma coisa muito contundente, exagerada, e mistificamos o que deveria ser simples. Ou porque mesmo entendendo a simplicidade, nós paramos de corresponder, nós não vamos crescer nessa área. Mas se nós aprendemos a atender a voz e o impulso do Espírito Santo, eu acredito que nós vamos sendo promovidos para níveis diferentes desse direcionamento da parte de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Nós temos um treinamento todo dia, gente. Viver a liderança do Espírito Santo não é algo que está restrito a um culto, a um momento devocional, a uma reunião da célula. Apesar que em todos esses ambientes você também pode ter experiência. Todo dia um irmão falou para mim, pastor, eu estava andando na rua. De repente eu olhei para um cara, mas me deu a vontade de orar com ele. Era um negócio assim, forte. E eu já estou esperando o testemunho. Falei, e aí? Falei, pastor, nem conheço o cara. Falei, eu devo estar maluco. Eu falei, muito boa essa história sua. Eu falei, qual o problema de você parar e oferecer uma oração? E se ele não quiser? Eu falei, você pede perdão e vai embora. Aí eu perguntei, e se ele quiser? Se tem 50% de chance de dar errado e 50% dar certo, você acredita mais na chance de dar errado? Eu falei, a única forma de você descobrir se esses impulsos têm algo de Deus ou não, é checando. Até porque, gente, o profético às vezes tem algo muito subjetivo. Muitas vezes você tem percepções que elas não são detalhadas, não dá para tirar conclusões demais. Mas nós podemos aprender a checar essas coisas. E à medida que nós vamos andando nesse lugar, talvez algo que me ajudou foi que eu cresci ouvindo histórias de uma liderança de Deus que não pode ser ignorada. Já contei isso aqui antes no passado e vou falar de novo. Eu era ainda um garoto de 2 anos de idade. Meu pai fez uma viagem a trabalho para o Nordeste, mas iria de carro, resolveu levar a família, ele assumiu as despesas da família, deles eram cobertas pela empresa. E nós estamos viajando numa V-Maguete. Até eu tenho dificuldade de lembrar o que era esse carro. Um dia desse precisei olhar na internet, mas eu lembro que era uma V-Maguete. Naquela época não tinha vidro eletrônico, não tinha ar-condicionado. Então, se o barulho do vento do vidro aberto incomodava, você abria um tal de catavento. Vocês lembram disso? Ou quebra-vento, né, do lado. Mas papai, calor na estrada de dia no Nordeste, está viajando com as janelas abertas. E de repente vem um impulso dentro dele. Fecha as janelas do carro. Algo que não faz o menor sentido você fazer. Viajando no dia, num sol quente, né, no verão do Nordeste, sem ar-condicionado. Mas aquilo foi tão forte. Fecha as janelas do carro. Ele só fecha a janela do carro. Ele começou a subir a manivela do lado dele e disse para minha mãe, fecha a janela do carro. Eu disse, por quê? Não sei, fecha agora. E os dois começaram a fechar. Foi tempo de fechar. Meu pai atropelou uma nuvem de abelhas africanas. E aquilo foi tão intenso que depois precisou parar, ajuda, limpar vidro. E um policial rodoviário, se não me engano, foi quem disse para ele, falou, se as janelas estivessem abertas e essas abelhas entrassem, vocês dois como adultos poderiam ter sobrevivido, mas as crianças, na qual eu estava incluso, Paulo, meu irmão mais novo, caçula, minha mãe ainda estava grávida dele, né? Eles falaram assim, as crianças não teriam sobrevivido.
Agora o problema é que às vezes a gente quer entender antes de obedecer. Mas pastor, se o seu pai tivesse fechado o carro, não teria acontecido nada. Talvez teria passado um pouquinho de calor e o prejuízo seria mínimo, para de repente dizer, será que há necessidade mesmo para isso? Mas a pergunta é, por que não dar crédito e não corresponder? E porque eu cresci num ambiente, ouvindo histórias como esse, talvez eu fui empurrado a entender o valor disso e a corresponder mais depressa. Eu não me lembro que ano aconteceu, mas já tínhamos começado a igreja aqui em Curitiba, então foi depois de 2005, talvez no máximo até 2008. Eu estava fazendo uma viagem de carro para São Paulo com a família, e teve um momento que uma dessas serras que a gente pega, eu saí mais tarde daqui, estava começando a escurecer, eu estava meio cansado, e eu falei para a Kelly, eu simplesmente vou encostar. Era pista dupla onde nós estávamos, mas eu falei, vou encostar atrás de um caminhão desse. Isso aqui é cheio de radar, essa serra tem que andar 60. Se ele correr um pouquinho mais dos 60, talvez uns 70, ele sabe a hora de frear. Falei para ela, não quero me preocupar com nada. E eu colei assim, com a distância de segurança, atrás daquele caminhão. E estou indo tranquilo. Eu não sei há quanto tempo eu estou atrás dele. Mas de repente vem um impulso forte dentro de mim. Saia de trás desse caminhão agora. Primeira reação é, hã? Aquela voz interior veio com mais força. Saia de trás do caminhão agora. Eu só olhei os retrovisores, vi que não tinha ninguém, freiei, peguei distância e fui, enquanto distanciava, saí de trás do caminhão, fui para outra faixa. Foi o tempo de eu ir para outra faixa. O caminhão freou de começar a arrastar as rodas, levantar aquela fumaça. Então, mesmo que eu também estivesse freando, eu não estava como ele, eu acabei ultrapassando. Mas antes de eu ultrapassá-lo, deu tempo de eu ver porque ele freou. Eu vi o corpo de um homem saindo debaixo do caminhão. Um ciclista tinha acabado de ser atropelado, não sei se pelo caminhão, mas porque o eixo e o rodar do caminhão era alto, não tocou no corpo. Mas se eu tivesse atrás, eu tinha atropelado aquele homem. Aí a pergunta é, do nada te vem um impulso, sai de trás do caminhão. Qual o prejuízo de você mudar de faixa? Pastor, eu fiz isso e não vi motivo. Qual o prejuízo de ter mudado? Nenhum. Mas se eu não tivesse mudado, qual teria sido o prejuízo? Talvez a vida de uma pessoa. Nós precisamos aprender a obedecer os impulsos do Espírito Santo. Eu não estou dizendo que cada manhã que você acorda, você tem que ficar meia hora na frente do guarda-roupa, orando em língua, Espírito Santo, qual é o look de hoje? Apesar que na boa, eu acho que algumas irmãs podiam orar um pouquinho mais, antes de escolher a sua espécie de roupa. Hashtag fica a dica. Seu corpo é templo do Espírito Santo. E algo que você precisa honrar não é apenas a si mesmo, o depósito de Deus em você. Eu não estou dizendo que você vai atravessar a rua e tem que dobrar o joelho, Espírito Santo, eu vou aqui, eu vou ali na faixa de pedestre, mas o nosso coração tem que estar sensível.